ali onde eu exerço minha função. E ali eu pude ser usado como instrumento do Senhor. Ali eu pude encontrar pessoas que estavam desviadas. Ali eu pude encontrar pessoas que estavam enfraquecidas na fé. E aí é onde nós exercemos como servos do Senhor missões, né, irmã Sara? Missões não é somente ir a um lugar, não é somente estar aqui, eu vou lá para Dubai. Acho que o desejo de todo irmão é para Dubai fazer missões, né? Mas não. Missões começa da nossa casa, nosso vizinho, nosso trabalho, o trajeto até o nosso trabalho. Em tudo nós exercemos missões. E durante esse período eu estive a refletir com algumas daquelas pessoas ali, e eles trouxeram algumas questões, né, que a gente para analisar, situações que vemos aí, tantas teologias que temos ouvindo, teologia da prosperidade, teologia da cura. Ali vai se exercendo várias teologias. E eu pude parar para falar com um deles e fazer a seguinte pergunta, e é a pergunta que Deus trouxe ao meu coração essa semana nesse texto, que eu estarei lendo com os irmãos para trazer. Até ontem, quando eu conversei com o pastor Paulo falou assim, amanhã é ceia. Eu ainda não consegui computar, pastor, essa questão de ceia no final do mês, né? Eu ainda estou muitos anos, primeiro domingo de cada mês, primeiro domingo, e ainda falei, pastor, não vou atrapalhar não. Ele falou, não, traz a mensagem aqui, o irmão, que Deus já tocou no coração do irmão. E, como Deus é Deus, tem tudo a ver. Amém? Então, convido os irmãos para nessa noite estar abrindo suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. Temos aqui nessa passagem uma parábola. O próprio Jesus ensinando sobre a parábola das 10 virgens. E assim diz a palavra do Senhor. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, reunidos em teu nome, ó Deus. Nesse momento, Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, que tudo que impeça, Senhor Deus, de entender a tua palavra possa cair por terra no poder que há no teu sangue, ó Deus. Abre, Senhor Deus, nossos ouvidos, abre nossas mentes, ó Deus, abre nosso entendimento, para não somente aprender, Senhor Deus, mas pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passamos, meus amados irmãos, situações que muitas das vezes nós queremos apressar a situação. Nós queremos correr, nós queremos chegar ao destino, mas queremos pegar atalhos, queremos dar jeitinhos brasileiros. Mas existem situações, meus irmãos, que tudo tem que se passar por um processo. E para se passar por esse processo, nós temos que ter o quê? Sabedoria. Refletir o que aquela ação pode ser, o que nós temos que fazer para ter a ação, para não ter a reação. Porque se essa reação for negativa, já era todo o plano. Né? Nós vemos situações que nós queremos burlar, nós queremos pular, nós queremos dar jeito, mas infelizmente, se não passar pelo processo, se não tivermos essa sabedoria, pior do que não aprender, é ainda se dar mal. Passamos situações que nós queremos, às vezes, sair atrasado de casa, um exemplo, e nós temos que buscar, nós temos que pegar aquele ônibus. Eu me recordo que quando eu trabalhei como rodoviário, não precisa nem ser esse período, mas o período que eu namorava com minha esposa, às vezes eu saía tarde de lá, da casa dela. E eu morava a 28 quilômetros, mais ou menos 30 quilômetros da casa dela. E aquilo, né? A gente vai enrolando, né? O Rogério a pé, precisava pegar o ônibus. Quando eu chegava na Avenida Brasil para pegar o ônibus, cadê o ônibus? Acabou. Aí eu tinha que esperar o famoso, que eles chamavam de bacurau. Né? Bacurau, para aqueles que não sabem, é uma ave, tá, meus irmãos? É uma ave noturna. E eu tinha que esperar o bacurau e, nossa, como eu esperava. Como eu esperava. Pior do que esperar era embarcar naquele ônibus, dormir dentro dele e passar direto até o ponto final em Santa Cruz, que eu morava em Paciência. Quantas e quantas vezes aconteceu isso? E nós paramos para ver, amados irmãos, aqui nesse texto, que essas 10 virgens, 5 delas, como diz o texto, eram prudentes. Elas saíram municiadas para o que haveria de acontecer, que era se encontrar com o noivo. Aquelas lamparinas, elas precisavam daquele azeite, precisavam daquele óleo em algumas versões, para que ali ele permanecesse aceso até a chegada do noivo, e ali elas entrassem para aquele banquete. Mas sempre tem os espertos, né? Eu não preciso. Eu já peguei situações de trabalho que falou, eu não preciso levar tal coisa porque eu sei que o fulano vai ter. É contar com a sorte. Só que, em especial, nessa situação aqui, elas tinham que passar aquele processo. Elas tinham que ceiar aquele momento de estar com o noivo. E contaram com a sorte das outras 5 que estavam ali com aquele azeite. Elas esperaram, como diz no versículo 1, né? O reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. No versículo 5, nós vemos que, e demorando o noivo, né? Elas já chegam àquele local e estavam aguardando o momento. Elas precisavam passar aquele momento.
para que ele viesse. Só que o que aconteceu? Elas cochilaram e dormiram. Todas. O texto é bem claro quando diz que todas elas dormiram. Mas, de repente, veio o chamado. No seu versículo 6. Ouviu-se um grito. O noivo chegou. Sai ao encontro dele. E ali, aquele período que elas ficaram cochilando, elas acordaram assustadas. Eu não sei aqui quem serviu o quartel, mas não precisa ser questão de quartel, não. Eu fazia um acampamento com o pessoal lá na igreja lá, e às vezes a gente gostava de fazer umas pegadinhas na madrugada. Confesso aos irmãos, era bem engraçado acordar aquele povo tudo assustado. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles ficavam sem ação. Só que essas noivas aqui, como sensatas que eram, as que levaram ali as suas barricas com óleo extra, com certeza elas podem ter acordado assustadas, mas elas estavam preparadas para o que ia acontecer. Enquanto as outras insensatas sofreram com a falta de óleo. Mas aí surgiu a ideia rápida: eu vou comprar o óleo. Ele está vindo, mas, nossa, vai demorar ainda. Até chegar aqui, eu consigo ir ali na venda, ali, consigo ir ali na praça, ali, comprar o óleo e consigo manter a minha lamparina acesa. Mas não foi bem isso que aconteceu. Meus amados irmãos, essas noivas nada mais são do que nós, servos do Senhor Jesus. A pergunta que eu deixo para a amada igreja aqui nessa noite: nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Será que nós estamos andando com a nossa lamparina abastecida? Nós estamos resplandecendo essa luz? Nós estamos preparados para a vinda do noivo? Nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos. Vou recordar os amados irmãos aqui, os que namoram e os que são casados. Não era bom demais? A gente anseiava. Quando chegou o momento do casamento, então, nossa, vai ser tão bom, aí nós estaremos juntos, não vai mais precisar eu ir embora. Eu falava isso para minha esposa. Não vai mais precisar eu ir para casa esperar esse bacurau aí, que sabe-se lá Deus que hora vai passar. É tão maravilhoso. Aí eu pergunto aos irmãos: nós já pedimos ao Senhor: Senhor, eu te amo tanto, vem, 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 vem. Algum irmão aqui já orou assim? Senhor, vem. Eu tenho certeza que não. Inclusive eu. Aí, pastor Paulo, sim. Amém. Amém. Porque se nós amamos tanto ao nosso Deus, nós ansiamos tanto um dia estarmos com Ele, por que nós pedimos, não pedimos então para Ele voltar? Nós não pensamos em acelerar o processo, porque o momento só Ele sabe. Primeiro que eu ouço dizer que já pediu. Eu confesso aos irmãos que eu nunca pedi. Senhor, vem. Em oração, não. Eu já vi situações de falar assim: meu Deus do céu, Senhor, vem. Vem porque está acabada essa situação aí. Mas uma forma de dizer. Não como um pedido de coração. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta para outras pessoas. E falou: não, já, não. Meu tempo ele sabe. Ele vai levar. Eu falei: mas por que você não pede, rapaz? Não é tão bom ali estar com ele? Nós não cremos na Bíblia? Por que nós não pedimos?
Aí ele falou, não, ainda não é momento. Aí eu falei, ainda não é momento para você. Que na hora que for o momento dele, eu tenho certeza que você vai. Meus irmãos, falando de uma forma bem clara, dentro do que a Bíblia nos fala, isso é tão maravilhoso. Eu tenho entes queridos que, nossa, até hoje eu sinto saudade. Já passaram mais de 20 anos e eu sinto como se fosse hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que se, falando de uma forma bem, assim, clara, abrisse uma janela, né? Isso não é Bíblia, hein? Vou deixar bem claro para você que está assistindo de casa. Mas se abrisse uma janela, nós pudéssemos ver esse ente querido que a gente sente tanta saudade, que queria que estivéssemos aqui, e nós falássemos assim, vem cá, eu tenho certeza que ele chegaria dessa janela e falasse assim, ô meu filho, eu não vou não, está tão bom aqui. Isso é o que o Senhor nos prometeu. Sabemos, nossa vida como um cristão, muitas das vezes se passa como essas noivas imprudentes. Nós deixamos ali o óleo começar a acabar, a lamparina começar a ficar fraca, mas nós precisamos ter esse azeite extra para seguirmos e prosseguirmos essa caminhada e encontrarmos com o nosso noivo. Hoje é noite de reflexão. Nós estaremos daqui a pouco trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estaremos partilhando do pão, do cálice, que simboliza o sangue derramado ali naquela cruz. E até que ele venha, né, nós iremos cumprir com esse memorial. Mas estamos preparados? As lamparinas, meus amados irmãos, elas simbolizam a nossa vida, a nossa caminhada. O azeite simboliza a comunhão e a presença do Espírito Santo, que nós não podemos nem emprestar e nem transferir. Eu me recordo que na última mensagem que eu assisti aqui do pastor Paulo, o pastor Paulo até usou o irmão Rogério e a esposa. Falou, você pode salvar ela? Não. Mas você ama? Amo. Nós não podemos. Eu amo os amados irmãos. Eu posso ver numa situação muito delicada, mas eu vou falar, meu irmão, a salvação eu não posso. Eu posso te apresentar esse Deus. Ele sim vai trazer a salvação, mas eu não posso passar a minha salvação para você, meu amado irmão. E nós temos que ser, meus amados irmãos, vigilantes. Andarmos vigilantes. Se o nosso azeite está por acabar, ou se o nosso azeite está ali, pronto a manter essa lamparina, para juntos encontrarmos esse noivo, que é o Senhor Jesus. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele há de vir. Está difícil hoje em dia ouvir falar sobre a volta de Jesus, né, meus irmãos? Muito difícil. Você ouve falar de tudo, menos da volta de Jesus. Mas o que nós temos feito como servos do Senhor, para não só seguirmos a nossa vida como verdadeiros cristãos, como a noiva de Cristo, mas para a vinda dele. Porque acho que eu já falei uma vez com os irmãos, a distância para a volta do Senhor, meus irmãos, será um piscar de olhos. Ou ele irá nos chamar para o seu encontro,
ou ele virá. Um único piscar de olhos. Mas a esperança, meus amados, para você principalmente que não conhece o Senhor, é que ainda há tempo. Nós não sabemos se nós deitaremos para descansar nessa noite e se acordaremos amanhã. Nós marcamos tantos compromissos. Me mandaram na quinta-feira já a minha programação de trabalho da semana inteira. Uma maravilha. Já vai começar linda amanhã. Mas eu não sei se eu vou chegar até o final da próxima semana. Nenhum de nós sabemos. Só Ele sabe. Nós estamos numa fila na qual temos a senha na nossa mão. Não tem prioridade, não tem faixa etária, não tem nada. Estive conversando isso com minha mãe. Falei, a senha é aleatória, mãe. A senha é aleatória. Mas nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Nós temos que estar preparados porque cumprirmos o que realmente o que Deus tem para a nossa vida vai ser complicado. E o nosso Deus, ao contrário do que eu já ouvi uma vez, Ele não é cimetão. Ele não se mete na nossa vida. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está o convite para você, meu amado irmão. Eu estou falando com você que é cristão, primeiramente. Para que você nessa noite possa estar enchendo as suas barricas extras de azeite para manter essa lamparina acesa. Como eu falei, esse azeite ele simboliza a comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo, que infelizmente nós não podemos emprestar e nem transferir. Eu não falo só da nossa caminhada, irmãos, sozinho, mas a nossa caminhada como irmãos. Eu tenho acompanhado o grupo da igreja e muito me alegra ver como a igreja está ativa. Está ativa, está ativa. Ela não está caindo no sedentarismo. Ela está trabalhando, e trabalhando bastante. E vai continuar assim, no poder que há em Cristo. Então que você, meu amado, você renove nessa noite o azeite que você precisa para a lamparina da sua vida cristã. E eu tenho um convite para você que não conhece esse Deus. Eu não sei se há visitantes hoje aqui. Se houver, que você possa também ser como uma noiva prudente. Que você possa ansiar também o encontro com esse noivo. Que você possa também acender a lamparina do teu coração. Que você possa aceitar esse Cristo. Esse Deus tão maravilhoso que derramou o teu sangue na cruz do Calvário. Eu sei que às vezes, irmãos, nós paramos para pensar assim, mas eu sou há tantos anos membro, sou tantos anos convertido. Mas não adianta, meus irmãos. Anos em que, infelizmente, você pode chegar lá e acontecer o que aconteceu justamente. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. O convite para você é para um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu não sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu comecei no início da semana, questionei o Senhor, falei, Senhor, por quê?
Um pouco de escatologia dentro de uma parábola. Não sei. Mas isso só o Senhor sabe. Não é vergonha, irmãos. Eu já vi pessoas com muitos anos de vida cristã se levantar e se arrepender aos pés do Senhor. Anos, tá? Anos de vida cristã. Isso foi muito verdade. O senhor ainda não estava lá ainda não, pastor. O senhor não estava lá não, mas eu vou contar essa depois. Aquilo nos surpreendeu. Mas foi o que faltava ali. A pessoa reabastecer o seu azeite para continuar com a sua lamparina acesa e caminhar como tem caminhado com Cristo até o dia da sua volta. Eu vou, nesse momento, estar cantando louvor com os irmãos. Ana, ajuda papai, por favor. E eu gostaria muito que os irmãos, nesse momento, refletissem não somente nesse texto, o que foi falado aqui, mas que refletissem também nesse memorial. Esse memorial na qual estaremos lembrando da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um memorial, não confere graça. Não vai salvar ninguém. Até foi interessante, eu vindo no carro agora, minha filha perguntou: pai, tem algum mal eu ceiar 2 vezes no mês? Porque ela ceiou em outra igreja no início do mês. Eu não estava em casa, ela foi numa igreja próxima lá de casa. Falei: não, minha filha, não confere graça. Mas é bom para nos recordarmos do que o Senhor representa para nós, do que Ele fez para nós. Amém? Irmão Robson, por favor. É um playback, se os irmãos notarem que está muito longo, qualquer coisa, irmão Robson, eu falo. É o irmão e baixando. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu mundo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Eu, quando criança, eu ouvia um louvor que dizia: deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração, meu amado irmão. Ele está à porta. O convite está sendo feito. Será o amado irmão e Deus. Eu não vou persistir, mas que fique isso no coração do amado irmão. Que você possa encher as barricas de azeite. Que você possa manter essa lamparina acesa. E que a sua porta, a porta do seu coração, continue escancarada para o Senhor. E deixe que Ele vai cuidar. Nós cantamos aqui no início do culto: nada temerei,
Eu sei que não estou sozinho e o Todo-Poderoso é o meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu Pai. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. E vai continuar a ser até que Ele venha. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos.